Aleluia. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé no seu lugar. Vamos dizer ao Senhor por que nós viemos aqui hoje? Qual foi o motivo de você estar aqui hoje? Qual foi a razão de você estar aqui hoje? Talvez você diga para mim assim: eu estou com uma situação na minha vida que eu preciso da ação do Senhor nessa área da minha vida. Mas eu quero dizer para você, vamos fazer diferente neste momento. A sua primeira razão, o seu primeiro motivo é cultuar ao Senhor. Você veio aqui por causa dele, para estar na presença dele. E aquilo que você precisa, ele já vai estar trabalhando para abençoar a sua vida. Você crê assim? Então fecha os teus olhos, entrega o seu coração para ele. Vamos preparar o ambiente para o Espírito Santo descer neste lugar. Ruia de mahal hardini otsini bihaskin halardini shal hardini yoma mahasi. Ricala ramasui de cala raine minha sui de canta, tem fogo aqui. Ricala rindo e achando lá yamassu de canta ramasuia, tem fogo de canto a canto. Formando dois arcos assim, ó, de ponta a ponta deste lugar. Ramassuia de canta, existe fogo sobre a sua cabeça. Ricala ramassuia, esse fogo é proveniente do Espírito Santo de Deus. Ricala ramastoi de canta, Deus amado, Senhor Todo-Poderoso. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, porque nós já podemos sentir a sua presença neste lugar. Obrigado, amado Espírito Santo, porque o Senhor já está neste lugar. Obrigado, Jesus Cristo, Messias, Filho de Deus, porque tu já está neste lugar. Pai amado, Senhor, toma o teu trono. Toma o teu trono neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome, para te glorificar, porque nós sabemos quem tu és. O único Deus, Criador de todas as coisas, aquele que nos formou, aquele que nos amou, aquele que nos ama, Senhor. Obrigado, ó Pai querido, por cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Pai, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Pai, nós viemos aqui nos entregar ao Senhor, derramar o nosso louvor, as nossas vidas diante de Ti, e que o Senhor possa se manifestar no nosso meio nessa noite, através da palavra, através dos louvores, da dança profética. O Senhor pode usar quem o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Nós te damos, Senhor, liberdade para agir no nosso meio nessa noite. O Senhor tem total liberdade de agir no nosso meio nessa noite. Existem anjos, Rabastoi, Necala, Rabassoi, Ricala, Rabassui, Decanta. Existem 4 anjos nos 4 cantos dessa casa de Deus. Ricala, Rabassui, Debianda, Rabassoi. Existe um anjo, Rabastoi, Necala, Rabassoi, que está com escudo. O outro anjo está com a espada. O outro anjo está com o rolo na mão. E o outro anjo está com uma bandeja, com cálice, um cálice grande, como se fosse uma taça bem grande de azeite. Existem anjos para guerra, mas existem anjos também, ministradores, enviadores da palavra do Senhor. E anjo, travassia, decanta, travassia, para liberar as bênçãos para cada um de nós. Rei, Rabasson, decanta, Ramanaias, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado. Aleluia, obrigado, Senhor, aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Abra aí a sua palavra. Decanta em Tiago, capítulo 4. Ricanta Ramassui, Devianda Ramassoi. Ricanta Ramassui, olha. O Espírito Santo, quando nós vemos João Batista lá, quando ele viu
Senhor Jesus, e ele teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele veio na forma de pomba. E eu quero que você imagine o Espírito Santo dessa forma. A pomba, se você fizer um movimentinho brusco, fora do prumo assim, ela já voa. Continue assim, nesse ambiente de glória, de conexão com teu Deus, de alinhamento com o Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 5 diz assim: aleluia. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com os ciúmes dos seus? Pode se assentar no seu lugar. Tem uma outra tradução que diz assim: ou vocês pensam que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha que forte isso, amado. Isso significa que o Espírito Santo, ele tem um zelo muito forte, um cuidado muito intenso com aqueles que são os seus filhos. É o mesmo cuidado do pai com o filho que o Espírito Santo tem comigo, que ele tem com você. E ele não quer ver os seus filhos, ele não quer ver a mim, ver a você se afastando da presença dele, longe dele. Ele não quer que eu e você se prejudique por alguma conduta, por algum comportamento. O Espírito Santo tem esse ciúme, né? Que não é um ciúme de inveja, mas é de amor e de cuidado. Você já parou para pensar que o Espírito Santo, ele cuida de você o tempo inteiro? O tempo todo o Espírito Santo cuida de mim, ele cuida de você. E esse ciúme também ele é comparado a um forte anseio do Espírito Santo por um relacionamento sincero, intenso, de mim e de você para com Ele. Amados, a presença do Espírito Santo não é apenas um poder distante, lá longe, uma energia, não. Mas Ele o Espírito Santo é um companheiro, sempre presente, que mora na minha vida e na sua vida. Ele não está longe, distante, muito pelo contrário. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu vou deixar para vocês o Consolador. Eu e você não ficamos órfãos aqui, nós ficamos amparados pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele, é esse Espírito Santo maravilhoso que deseja ter comigo, com você, um relacionamento mais próximo, um relacionamento de mais intensidade. A presença do Espírito Santo para nós é quem faz com que eu e você cresça, com que eu e você cresça em amor, cresça em alegria, cresça em paz, cresça em conhecimento da palavra do Senhor. Amados, o Espírito Santo, ele tem um poder transformador, e esse poder ele transforma as nossas vidas, ele transforma a nossa mente, ele muda o nosso comportamento, ele muda o nosso coração, ele muda o nosso caráter. Se eu e você permitirmos, o Espírito Santo pode entrar na minha e na sua vida com forte poder de transformação, e é Ele quem nos ajuda a conquistar a capacidade de viver aquilo que o Senhor Jesus determinou para nós nas Escrituras, os valores do homem e da mulher cristã. E o Espírito Santo, ele também é para mim e para você guia e consolo. Ele é o guia que nos orienta para um caminho certo, para um caminho perfeito, para um caminho que leva eu e você para a eternidade, para vivermos na glória com o Senhor Jesus Cristo. E Ele também é quem nos consola nos momentos de sofrimento, nos momentos de perda, nos momentos de luta, nos momentos de aflições. É o Espírito Santo que vem com o seu consolo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amados, nós precisamos aprender a orar para o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo e falar através das novas línguas que é o Espírito Santo, e pedir para Ele que Ele nos ilumine,
que Ele nos dê a sua paz, o direcionamento. Nós precisamos nesses dias de hoje ter muito discernimento, e é o Espírito Santo quem nos dá. É o Espírito Santo que nos dá estratégias. É o Espírito Santo que nos concede a sabedoria, algo tão precioso. É o Espírito Santo que mostra para mim e para você a direção correta na qual devemos ir, devemos atingir os nossos objetivos. Ele é quem nos defende, Ele é o nosso amigo, e é Ele quem nos ajuda a viver de acordo com os propósitos do Deus Todo-Poderoso. E nós não devemos nos esquecer, nós devemos todos os dias agradecer ao Espírito Santo. Agradecer sempre pelo dom do Espírito Santo que Deus nos deu. Amados, esse dom é um dom muito precioso. É um privilégio ter o Espírito Santo morando dentro de nós. E nós precisamos agradecer também pela sua presença constante na nossa vida, por Ele não nos deixar só em nenhum momento, em nenhuma circunstância. E nós precisamos definitivamente reconhecer que Ele é o poder que nos capacita a viver uma vida de fé e esperança em Deus. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Amados, essa semana eu li esse versículo e eu já tinha lido ele várias vezes, mas algo me chamou a atenção. Eu até coloquei no grupo de oração e eu quero ler com você. Romanos 8, capítulo 11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Amados, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus mora em você. Você imagina o poder que o Espírito Santo exerceu ao ressuscitar o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo? É esse mesmo poder que habita na sua vida e na minha vida. E Ele tem poder também de ressuscitar a minha e a sua vida. Ressuscitar a nossa saúde, nosso corpo físico, ressuscitar o nosso emocional, ressuscitar o nosso espiritual. É esse mesmo Espírito Santo, como diz aqui a Escritura, que dará vida a mim e a você. Muitas vezes a gente está respirando e acha que está vivendo, mas não está. O Senhor quer dizer que o viver em Cristo é viver com Ele. Então nessa noite, usufrua da presença do Espírito Santo na sua vida. E valorize essa presença do Espírito Santo em você. Amados, você já parou para pensar que o Espírito Santo ele podia escolher habitar em qualquer lugar da face da terra? Mas Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Vamos adorar ao Rei dos Reis. Se coloque em pé no seu lugar. Adore ao Senhor. Adore com todo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Graças a Deus, mais uma noite nós podemos adorar o nome do Senhor. Graças ao Senhor. E nós podemos adorar o nome dele em todo o tempo, porque em todo tempo ele é bom, em todo tempo ele cuida dos seus filhos, em todo tempo ele está olhando para mim e para você. E ainda que a gente ainda não esteja vendo o final da dificuldade, ainda que a gente não esteja vendo o escape, ainda que a gente não esteja sabendo como as coisas vão acontecer, nós cremos que Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Nós cremos que Ele tem o controle de tudo. E se nós cremos que Ele tem o controle sobre tudo, nós podemos adorar o nome dEle ainda no meio da tempestade. Nós podemos adorar o nome dEle ainda no meio do problema, no meio da dificuldade, porque
ainda assim nós conseguimos colocar um sorriso nos nossos lábios, erguer as nossas vozes para o céu e poder dizer para o Senhor que nós cremos que Ele é o Deus que provê todas as coisas. Amém? Temos um Deus com quem contar. Nós temos para quem voltar quando nós precisamos nos esconder. Nós temos a quem nós podemos levantar os nossos olhos e dizer: Senhor, me ajuda porque eu preciso de Ti. Nessa noite você pode clamar o santo nome do Senhor Jesus. Mais do que apenas clamar,
Você pode ter a certeza que Ele está te escutando. Ele está com seus ouvidos atentos ao teu clamor, à tua adoração, à tua súplica. Você pode ter certeza que Ele está nessa noite com seus ouvidos inclinados para te ouvir. Clame o nome do Senhor Jesus e tenha certeza. Não há gigante que pode permanecer em pé na presença dEle. Teu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em
Esse amor que nos resgata, esse amor que nos traz para perto dele, esse amor que sara as nossas feridas e que nos diz que nós temos um pastor, que nós temos um pai, que nós temos alguém que se preocupa conosco. Esse amor, ele não tem como explicar. Antes de você estar no ventre da sua mãe, o Senhor ele já sonhou com você. Ele já te diz aonde você está hoje, que é perto dele, que é na presença dele. Antes de falar, eu cantava sobre tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste pra vida. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
Alô? Shalom, amados! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Amém. Você já deu um sorriso para a pessoa que está pertinho de você e diga assim: boa noite. Boa noite. Está tudo bem com a sua pessoa? Está tudo em ordem aí com a sua família? Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Aleluia. Alegra o meu coração, mas alegra primeiro o coração do nosso Deus. E como a pastora Daniele já abriu o culto falando do Espírito Santo, nós estamos entrando hoje numa série sobre o Espírito Santo. Porque nós vamos caminhar para o dia de Pentecostes, ou Shavuot. Então eu quero convidar você a este mês de maio, se preparar, se santificar, se consagrar, se purificar, se limpar, para ter um encontro poderoso com aquele que foi enviado. Você pode sorrir para ele, levante sua cabeça e dê um sorriso para ele, Senhor. Glória a Deus. Vamos juntos navegar? Vamos navegar? Há um fogo aqui, igreja. Vamos navegar. Vamos navegar esta noite na presença dele.
Deixa o Espírito Santo falar com você essa noite. Adolescentes podem ir com as professoras. Aleluia. Obrigada, meus queridos. Deus abençoe. Santo é teu nome, Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Feche os teus olhos, queridos Senhor. Amado Jesus, pedimos que o Senhor venha falar conosco esta noite, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, ainda mais, que o Senhor venha trazer sobre nós a Tua palavra revelada, aprovada, profética, a Tua palavra que direciona e que instrui, a Tua palavra que dá vida e que muda situações. Continue abrindo as Escrituras neste lugar, o Espírito Santo, porque é o Senhor que nos faz entender. Continue abrindo o nosso coração, Jesus, para entender as Escrituras e o nosso coração para compreender. E move aqui, porque o Senhor já está no ambiente. Fala conosco como o Senhor quiser, toca como o Senhor quiser. Dirija tudo que o Senhor quiser, porque esse culto é teu, é para ti. Vem sobre nós, Senhor. Obrigada pela tua presença. Aleluia. Graças a Deus. Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? A palavra diz assim, eu vou dar uma introdução, depois nós vamos ler essas escrituras, tá bom? Nós estamos nessa série, a descida do Espírito Santo, que nós conhecemos como Pentecostes. Mas vamos ver a origem do Pentecostes. Quando é que tudo começou? Por que o Espírito Santo desceu nessa festa? O Pentecostes, este ano, ele cai no dia 1º de junho. Mas nós temos um calendário diferente, um calendário bíblico. E é neste calendário que nós vamos observar. É nesse calendário que nós vamos entender. Tudo começa com a saída do povo de Israel do Egito. Quando Deus institui a primeira Páscoa, ou Pêssar, que é a passagem. E quando Deus tira aquele povo com mão forte do Egito, Deus conduz aquele povo para o deserto. E o objetivo era levá-los até o Monte Sinai. Então a palavra Pentecostes significa 50º. 50º. E a palavra Shavuot, que é no hebraico, significa semanas. Ou semanas das semanas. Ou a festa da colheita. Então é uma grande festa. E Deus leva o seu povo do Egito até o Sinai. E ali começa o primeiro Pentecostes, que é uma palavra grega, ou Shavuot, que é uma palavra hebraica, ou semanas, que é em português. Então, teve uma jornada de 50 dias, até que eles chegassem no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus institui
o que nós conhecemos como Pentecostes. Isso há 3.500 anos. Há 3.500 anos. Então veja, uma jornada de 50 dias, que Deus tira a sua noiva do Egito, porque Israel é a noiva de Deus, e Ele marca o casamento. Tudo é figura de linguagem, tá bom? Tudo é uma figura de linguagem, símbolos. E Deus marca o casamento no Sinai. Mas durante 50 dias o povo tinha que se preparar para chegar até lá. Tinha que estar pronto para chegar até lá. Porque Deus iria se manifestar. Aleluia. O poder de Deus seria visto pelo povo. Abra comigo Êxodo capítulo 19. No versículo 1. Nós vamos encontrar isso tanto no capítulo 19 como no capítulo 20, é uma sequência. Vai falar tudo isso, mas como é um texto grande, nós não vamos ler tudo. Mas você pode observar o capítulo 19, 20, que fala sobre isso. Esse encontro com Deus. O primeiro Pentecostes, a primeira manifestação de Deus diante do seu povo. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai. Tinham acampado no deserto e ali Israel acampou diante do monte. Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó e falarás aos filhos de Israel. E todo o capítulo vai falando sobre isso. Então veja que o primeiro Pentecostes é o encontro de Deus com o seu povo. É o casamento, tá bom? Figura de linguagem simbólica, é o casamento de Deus com o seu povo. Aleluia. Ali o Deus marcou o encontro com eles. Ali Deus moveu algo extraordinário no Monte Sinai. Então nós observamos que Deus faz um paralelo dentro das Escrituras com o capítulo 19, o capítulo 20 e Atos 2. Aí nós vamos entender por que o Espírito Santo desceu nesse dia. Então eu convido você, vou repetir, nesse mês de maio, para você se preparar para algo extraordinário no dia 1º de junho. Nós vamos nos preparar espiritualmente. Nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos ler as Escrituras, nós vamos nos purificar, nos santificar, como eu disse, para termos algo da parte de Deus, para nos revelar algo extraordinário do poder do Espírito Santo que habita em nós, mas que nós não sabemos e não conhecemos na sua totalidade. Deus quer que a gente o conheça na sua totalidade, naquilo que Ele pode se revelar a nós, porque se Ele se revelar tudo, não suportamos, mas naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos aprender, naquilo que o nosso organismo físico, espiritual, emocional, mental pode suportar, nós vamos pedir essa manifestação, essa emanação do Espírito Santo, este poder do Espírito Santo. Deus disse: leva o povo até o Sinai, porque eu vou descer lá, eu vou descer no monte, eu vou me manifestar e eu vou falar diretamente com o meu povo. Desde Adão, Deus não havia falado com todo o povo. Falava com algumas pessoas esporadicamente.
alguns que ele havia chamado: Noé, Enoque, Abraão, Moisés. Mas Deus queria se manifestar de maneira visível, audível ao seu povo. Então ele diz: fala para o povo se purificar, porque eu vou descer. Mas fala para o povo não chegar perto do monte, nem animal, nem pessoa nenhuma, porque se chegar vai morrer. E Deus então dá as instruções a Moisés para que ele possa se manifestar ao seu povo. Mas durante essa jornada até o monte, vamos voltar um pouquinho. O povo disse: estamos com fome. E Deus envia o quê? O maná. O pão que desceu do céu. O pão que supriu a necessidade daquele povo. Vamos ver isso dentro das Escrituras. Êxodo 16, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: e os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada, e eles comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Ora, um homer é a 10ª parte de um éfa. Aqui vai falar da contagem do ano. Nós estamos fazendo essa contagem regressiva até chegar ao Pentecoste, ao Shavuot. Esse povo comeu durante 40 anos maná. Eles tiveram fome. E o maná caía na frente da tenda deles. Eles tinham só que sair da tenda e pegar a porção do dia. Por isso que Jesus disse: pão nosso de cada dia nos dá hoje. A palavra de Deus ensina que aquele povo comeu aquele maná durante 40 anos, e o maná só parou de cair depois que eles comeram o fruto da terra. Diz no livro de Josué: o fruto da terra prometida, de Canaã. O Senhor sustentou aquele povo, e naquele período de 50 dias o maná caiu, e nós estamos nesse período que o maná desceu. Nós estamos nessa data do calendário de Deus, do período que o maná foi derramado, desceu do céu para eles. O maná tinha, sabe que gosto? Tinha o gosto da comida que eles queriam comer. A palavra de Deus diz que ele parecia como uma escama de peixe e tinha gosto de bolo de mel. Mas os judeus falam, os sábios dizem que se alguém falasse assim: eu quero que esse maná tenha gosto de bolo, tenha gosto de pão, tenha gosto de carne, aquilo acontecia. Não sabemos exatamente, só na glória ficaremos cientes. Mas o povo pediu carne mesmo. O Senhor envia codornizes. O povo ficou com sede, e o Senhor envia água. Sara primeiro as águas de Mara, que eram amargas, e depois a água vinha da rocha. Segundo os sábios judeus, eles dizem que essa rocha, ela rolava quando eles caminhavam e acompanhava eles. Eu quero fazer um paralelo aqui. Que enquanto aquele povo andava até chegar no Sinai, e o Sinai representa a presença de Deus, representa a eternidade, representa o poder de
Deus e a manifestação de Deus. Quando Jesus veio, ele disse, vamos ver isso? O que ele disse? Abra comigo João, capítulo 6. Desculpa. Capítulo 4, versículo 7. Depois nós vamos para o 6. Capítulo 4, versículo 7. Aqui vai falar que Jesus traz para nós uma fonte de água viva. Versículo 7 diz assim: E vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aí, vamos pular para o versículo 13. Qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós entendemos que Jesus é a rocha, e nós entendemos que de Jesus vem a fonte da água viva. Aleluia. Então, quando o povo andava no deserto, não faltava água viva. Quando Jesus veio na terra e nos ensinou, não faltava e não falta para nós hoje a água viva que nos conduz até a presença de Deus, que hoje representa o Monte Sinai para nós. Capítulo 7 de João, versículo 37. 7:37, depois nós vamos para o 6. Diz assim: todo aquele, desculpa, versículo 7, opa, estava ali no 6. Ok. 7:37. No último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem sede de quê? Aquele povo tinha sede mesmo, de beber água. E nós temos sede de quê? Que tipo de água nós estamos bebendo? Quem tem saciado a nossa sede? O único que pode saciar a nossa sede e ainda fazer jorrar rio de água viva de dentro de nós é o Senhor Jesus. Aleluia. Agora João 6, Jesus vai falar que Ele é o pão. Ele é o pão. Glória a Deus. Versículo 30 do capítulo 6 de João diz assim: Aleluia. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crer em mim nunca terá sede. E eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não creais. Versículo 52, 50 aliás, 50. E este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que
desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Enquanto nós caminhamos nessa terra, até o encontro com o Senhor, o eterno Criador do céu e da terra, nós podemos viver o que Deus tem determinado. Ter a nossa sede saciada por Jesus, ter a nossa fome saciada por Jesus. E assim que o Senhor move sobre nós nesse paralelo, nessa comparação entre a caminhada do povo de Israel no deserto até chegar à manifestação de Deus no Sinai e a manifestação de Jesus aqui na terra, antes da sua morte e depois da sua morte. Ele era e ele é e continuará sendo a água viva e o pão que desceu do céu. O maná para os judeus é chamado de alimento dos fortes, que é maior alimento dos fortes do que o Senhor Jesus. Aleluia. E quando fala que Jesus é alimento, somente Ele pode suprir a minha necessidade espiritual, a minha necessidade da alma, do corpo, das minhas emoções, da minha mente, da minha vida, e também a material. Só Ele pode trazer tudo isso. Então o Senhor Jesus está nos ensinando essa noite que Ele está andando conosco na caminhada até a eternidade. Que não vai faltar a água, que não vai faltar o pão, até que haja manifesto o reino de Deus aos nossos olhos, até que haja manifesto o poder de Deus em nós e através de nós. Ele é o único. Enquanto o povo caminhava para o Sinai, não faltou nada. Aleluia. Enquanto o povo caminhava até a terra prometida, não faltou nada. O Shavuot é a colheita, é a entrega das primícias da colheita, dos primeiros frutos. Talvez você me pergunte, mas no deserto não tinha plantação? Não tinha mesmo. No deserto não tinha colheita? Não tinha. Mas o Senhor já estava determinando encontros com o seu povo ali. Aleluia. As 7 festas proféticas, que são 7 encontros com Deus, que Deus marcou dia e hora e mês. Obrigado, Senhor. O Senhor tira o povo e 50 dias encontra com esse povo no Sinai. A primeira colheita foi o próprio povo de Israel. Aleluia. O povo de Israel é chamado de primogênito de Deus, o primogênito das nações. O povo de Israel recebeu a incumbência de anunciar Deus e a sua palavra a todas as nações. Podemos chamar Israel de uma nação missionária. Eles receberam a incumbência de anunciar quem era Deus e a palavra de Deus às nações. Até hoje. Mas Israel também é chamado de a noiva. E ali no Sinai foi o momento do casamento, do encontro com o Senhor. Jesus também é chamado de noivo. E aqueles que creem nele também são chamados de a noiva. Enquanto nós caminhamos, não vai faltar a água e nem o pão manifesto em nós, que é o próprio Jesus. Mas nós também teremos um encontro com Jesus nas bodas do Cordeiro, no casamento entre aqueles que creem em Jesus com o próprio Senhor. Abra comigo Apocalipse,
capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou. Bodas é o casamento. Chegou e sua esposa já se preparou. Está preparado, esposa? Está preparado? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Volta aí um pouquinho. Volta aí. Capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aqueles que morreram crendo que Jesus é o Filho de Deus, Deus trará com Ele. E dissemos, pois isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, permaneceremos e seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é uma comparação da caminhada do povo nesse período de 50 dias, em que eles chegam no Sinai e encontram com Deus. A nossa caminhada com Jesus tem a mesma simbologia, e nós nos preparamos para encontrar também com o Senhor. E aí há o casamento, a aliança, a manifestação de estarmos juntos com o Senhor por toda a eternidade. Deus desce no Sinai e Jesus descerá nas nuvens para buscar o seu povo. Há essa comparação no Pentecostes, há essa comparação no Shavuot, na festa da colheita ou das semanas. Isso é extremamente interessante e importante. Essa festa é a festa da cura da alma. Na Páscoa, a festa é da cura do corpo. Mas essa festa é a festa da cura da alma. Você precisa de cura? A pastora, mas eu preciso de cura do corpo. Mas ele tem poder de curar. Nós estamos no mês chamado Iyar. Iyar. E este é o mês bíblico de cura. Você está clamando por cura? Pela tua cura ou pela cura de alguém? Então, esse nome é um acrônimo ou acróstico, e que ele fala assim: eu sou o Senhor que te cura. E outra, não, você não entendeu, então, só você não precisa de cura, então eu vou pegar para mim. Eu sou o Eterno que te cura. Eu sou o seu médico. E é um médico com todo tipo de especialidade. Por isso que Deus escolheu esse período de 50 dias para que o povo fosse curado na sua alma. O povo de Israel havia sido curado no corpo. Eles foram libertos da escravidão. Eles foram sarados. Deus disse: olha, eu vou tirar do meio de vocês toda enfermidade. Foi nesse período, foi nesse tempo. E Deus repete, porque como eu já falei, o tempo de Deus não é linear. Passou, passou, acabou. Mas é cíclico. O que Ele fez lá no Pentecostes, Ele pode fazer ainda hoje, no próximo Pentecostes. E ainda mais daquilo que nós imaginamos, ou pedimos, ou desejamos. Abra comigo a palavra do Senhor em Êxodo, volte lá para Êxodo, capítulo 15, versículo 26. A importância de entender os meses
bíblicos, Deus ainda simplesmente se manifesta naquilo que Ele criou. Deus se manifesta no que Ele criou, no que Ele determinou. Êxodo 15, 26 é assim: se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres ouvido aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura, ou sara, depende da tua tradução. Aqui, como é que está aqui? Sara, olha lá. Obrigado. Quem é o Deus que te cura? Quem é o Deus que te sara? Glória a Deus. Quem é o Deus que tira de ti toda a enfermidade? Então, nesse período, o Senhor foi tratando com aquele povo, até que eles chegassem ali no pé do monte. Deus, Ele cura o teu corpo, e Ele te liberta de todo mal, Ele te liberta de toda ação maligna, Eu creio. de demônios até. Ele te liberta de vício, Ele te liberta de doença, Ele sara você, restaura a tua vida, cura os teus ossos, cura todo mal que possa vir. Mas Deus também cura a tua alma, que são as tuas emoções, são os seus pensamentos. Na psicologia fala a sua psique. Psique, eu sei quem eu sou cristiana. Então Deus cura aqui. Deus cura o caráter deformado. Deus cura a personalidade distorcida. Deus cura os pensamentos ruins. Então o Senhor está dizendo: eu quero curar a tua alma nesse tempo. Obrigado. E eu quero que você caminhe sabendo que lá no Pentecostes você terá um encontro diferente comigo, se você se preparar. Aleluia. Um encontro de divisor de águas, de mudar situações, de quebrar todo o mal que possa prender a tua vida. Então não fique desapercebido nesses dias, neste mês de maio, neste mês de Iá. Esteja atento, busque a presença de Deus, busque a face de Deus. Se você já é batizado com o Espírito Santo, você já fala em língua, já tem esse dom, pede para Deus avivar, fortalecer e incendiar você mais ainda. Se você não fala, peça. Peça. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo há 33 anos. Aleluia. No dia 1º de março. Num acampamento, na cidade de Rancharia, num carnaval. Há 33 anos. 1º de março de 1992. A minha vida foi transformada. Mas eu esperei 4 meses, eu busquei 4 meses. Aleluia. Entre a Páscoa e o Pentecostes são 50 dias. Em que o povo caminhou para um encontro com Deus. Eu busquei 4 meses para ter um encontro com o Espírito Santo. Tem pessoas que buscam mais tempo, tem outros que não tem uma regra. O que tem é um coração aberto, disponível para receber o que Ele tem para fazer. Eu conheci uma pastora que ela buscou 40 anos. Por que? Não sei. Por que demorou tanto? Também não sei. Mas eu sei que no dia que eu estive ministrando na igreja dela, e que eu chamei pessoas para irem à frente, e eu pus a mão na cabeça dela e disse: seja batizada com o Espírito Santo e com fogo. Ela caiu na unção.
E começou a falar em línguas. Cada um. Mas se você buscar de todo o teu coração, você será cheio e transbordante. E o Espírito Santo te ajuda na cura. Ele que te ajuda a ser sarado na tua alma. Eu sei que nesses 4 meses que eu busquei, Ele estava sarando a minha alma de muitos complexos, de rejeição, de dores, de problemas, de abandonos, coisas da minha alma que estava ferida, machucada por questões da minha vida. E Ele me encheu da sua presença e mudou a minha história. Porque o Espírito Santo começou a dizer: olha, sabe isso, eu não quero. Sabe aquela roupa assim, eu não quero. Sabe aquele lugar assim, eu não quero você lá. E Ele foi me limpando, Ele foi me santificando, Ele foi tratando com a minha alma, Ele foi sarando as minhas feridas. Ele foi me limpando dos pecados, porque quem não peca? Ele foi sim, falando: olha, isso aqui não é bom, isso aqui não é agradável, não quero, não tira. Mas Ele não me forçou a nada, Ele só me ensinou. E a escolha foi minha. Obrigado, meu Pai. Porque a escolha de ser curada na alma é minha, é sua. Aleluia. Porque às vezes nós cultivamos uma ferida, cultivamos uma dor, cultivamos uma mágoa, um ressentimento, uma situação maligna, e nós cultivamos. Mas Ele está dizendo: deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Oh, Jesus. Deixa eu te conduzir até o encontro com o Pai. Deixa eu levar você aonde o Pai, o Senhor, o Eterno, o Criador do céu e da terra, quer que você vá, para que você tenha o seu pão, você tenha a sua água, você tenha a sua provisão, você tenha a providência de Deus, você tenha o cuidado de Deus, o mover de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus. Então essa é uma festa que cura a alma. Por quê? Vou explicar. Mas tem coisa que tem que só ser na aula, uma aula separada, que é muito coisinha, muito detalhe. Tudo de Deus é muito detalhe, muito cheio do porquê, o pra quê. Tudo de Deus é assim. Deus é muito detalhista. E numa pregação não dá tempo de falar tudo o porquê e o pra quê. Mas dá pra gente ter uma noção. 7 festas proféticas, 7 encontros marcados com Deus durante um ano. Dessas festas, 3, os judeus tinham que ir a Jerusalém, chamada de festa da peregrinação. Eles tinham que ir a Jerusalém. Por exemplo, essa festa do Shavuot tinha que levar as primícias da colheita para o templo e entregar para o sacerdote. A Páscoa tinha que ir lá levar o cordeiro para ser sacrificado. E o tabernáculo do Shavuot, o Sukkot, tinha que ir lá levar também a primícia das colheitas, que é também uma festa de colheita. Tudo fala de colheita, essas festas. A maioria fala de colheita. Então, 3 dessas eles tinham que ir lá. Porque cada uma dessas 3 representa o tabernáculo. A Páscoa representa o átrio. Tem 3 pátios no tabernáculo, tinha, né? 3 pátios. O átrio exterior, onde todo mundo ficava.
E aonde as pessoas traziam o sacrifício, os animais que eram sacrificados naquela época. Então a Páscoa, o cordeiro era sacrificado. Então representa o ato, a cura do corpo, o perdão dos pecados. Shavuot, Pentecostes, representa um lugar santo, aonde tinha o candelabro, menorá, luz, aonde tinha os pães da propiciação, e tinha mais outros detalhes ali. Outro dia a gente pode marcar uma aula só para falar de cada item e o que significa cada item em cada festa. É extraordinário. Já o sucote ou tabernáculos representa um lugar santíssimo, a cura do espírito, aonde a pessoa entra em contato com Deus, não é com o corpo, é com o espírito. Porque se o meu corpo entrar em contato com Deus, caímos aqui fulminados. E quando eles chegam no Monte Sinai, Deus se manifesta a eles. É tempo de ser curado por Deus. Nós estamos caminhando para um tempo de sermos curados, tratados por Deus, sarados por Deus. Você está preparado para ser curado por Deus? Coloque a mão no seu coração. Hoje é só uma introdução, tá bom? Todo domingo nós vamos aprender algo mais. Por que Deus desceu no Monte Sinai e o que Ele fez? Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Há algo na tua alma que precisa ser curado. Põe tudo aqui hoje. Há algo no teu corpo que precisa ser curado. Porque às vezes existe algo no nosso corpo que está doendo, mas a raiz é a alma. A raiz é a nossa alma. Às vezes a raiz de amargura está tão grande, está embaraçando tanto o coração, que ela atingiu o corpo. A falta de perdão traz doença no corpo. A falta de perdão, de perdoar ou pedir perdão, traz perturbação na mente. A falta de se alinhar com Deus traz oportunidade para o inimigo da nossa alma vir nos aprisionar, nos ferir, nos maltratar, e a gente nem percebe que é o inimigo. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem algo que você precisa pedir perdão para Deus? Eu e você precisamos observar isso esta noite. Porque o Senhor está nos chamando para caminhar com Ele nesses dias. Para termos uma manifestação diferente. Deus quer mudar a nossa história nesses dias. Ele está dizendo: eu sou o teu médico. Eu sou o Senhor que te cura, que te sara. Talvez algo na tua alma lá desde a infância. Talvez desde a barriga da tua mãe que você nem sabe. Talvez algo com teu pai, com a tua mãe, com o professor da escola, com amigos da escola, com pastores que te feriram. Eu fui muito ferida por pastores.
Eu fui ferida por crentes. E que se eu não tivesse o entendimento de quem era Jesus, eu não tinha ficado na igreja. Mas quando eu nasci de novo, eu nasci de novo. Aleluia. Glória de Deus. E foi o Espírito Santo que me segurou na presença dele. O que tem ferido a tua alma lá no trabalho? Será que alguém lá no teu trabalho tem tentado passar pena, ou tem te subjugado, ou tem no seu trabalho tem sofrido algumas situações na igreja? O que está prendendo a tua alma? O que está doendo na tua alma essa noite? O que está difícil para você? Alguém da tua família? Alguma dor na tua família? Alguma situação financeira? Alguma situação material que está difícil, está doído? Um cansaço emocional, alguma doença no teu corpo que está difícil, algum problema conjugal, o que está aí ferindo a tua alma? O que está trazendo aflição? O que está machucando você? O Senhor está aqui. Ele é teu médico. Conta para Ele a tua dor. Conta para Ele aonde dói. Fala para Ele. Senhor, dói aqui, ó. Fala para Ele. Dói nessa área aqui, Jesus. Eu me sinto sozinho. Tenho solidão. Não me sinto amado. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. E Ele veio por sua causa, você sabia disso? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono,
pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Esse louvor fala exatamente sobre o ato, sobre o santo lugar, entre os querubins é um lugar santíssimo. Os feridos de alma são curados, os doentes são curados, os cativos são libertos. Esse é o tempo que Deus escolheu para curar você. Eu quero orar por todos que precisam de cura. Fique de pé no seu lugar. Eu vou pedir para os pastores, eles vão pôr as mãos sobre você, vão pegar o óleo. Você pode ficar aí onde você está. Eu preciso de cura no corpo, na alma, no espírito, aonde você precisar. Nós vamos orar por você. Nós vamos decretar a cura do Senhor. Pode pegar o óleo. Você põe a mão no seu coração. Enquanto eles vão se preparando, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu tomo posse da cura da alma e também do corpo. Eu vou receber a unção, mas eu tomo posse pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. E nesse momento, eu rejeito, renego, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida, da minha família, e ordeno, amarrados, do maior ao menor, bate e retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, eu tomo posse da cura, em nome de Jesus. Amém. Os pastores só vão ungir você, porque você já tomou posse da cura. Amém? Enquanto eu vou orando, eles vão ungir você. Pode dizer, os pastores. Em nome de Jesus, que as pessoas sejam curadas com imposição de mãos. Se você precisa de cura no corpo ou na alma, você vai tomando posse aí. Em nome de Jesus, eles vão só te ungir. Tá bom? Amém? Amém? Em nome de Jesus, Pai, visita cada um dos teus filhos agora. Eles já tomaram posse da cura. Então eu peço que o Senhor vai tocando no corpo. Se alguém está pedindo por alguém que está em casa, que alguém que está precisando da tua graça, da tua presença, que o Senhor toque lá também. Liberta com poder o corpo, a alma, o espírito, as emoções, a mente. Senhor, vai sarando. Em nome de Jesus, toda doença nos ossos, nervos, músculos, articulações, pele, sangue, cartilagem, aparelho respiratório, digestivo, urinário, reprodutor, todo aparelho nervoso central, todo aparelho circulatório vai sendo agora limpo. Que o Senhor toque nas tuas veias, que o Senhor vai limpando, restaurando as suas cartilagens, as suas juntas. Que em nome de Jesus, todo problema cardíaco, todo problema nos ossos, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal, toda obra do inferno, todo espírito de enfermidade, sai daí agora. Toda doença, seque até a raiz, sai daí agora, pelo poder que há no nome de Jesus. E a manifestação de Deus venha sobre a tua vida, e que você seja liberto de toda obra de demônios, toda obra maligna, sai da tua vida. Vícios, eu repreendo agora, seja curado o teu corpo, em nome de Jesus. Você que recebeu a unção, senta para os pastores ver se falta alguém. Olha lá, tem gente, olha lá. Falta alguém?
Não. Oh, que benção, foi todo mundo. Os que estão lá atrás receberam? Quem não recebeu, levanta a mão. Pai, em nome, fecha os teus olhos, vamos continuar orando. Em nome de Jesus, que o poder de Deus venha sobre a tua vida, trazendo restauração, cura completa, porque o Senhor é aquele que te liberta, aquele que te dá vida, aquele que te dá água viva. Ele é a própria água viva, Ele é aquele que te dá o pão, e Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu, e Ele te conduz na caminhada até chegar à presença do Deus eterno, Deus Criador do céu e da terra. Ele marcou um encontro contigo, Ele determinou um tempo contigo, e Ele vai se manifestar nesse tempo como você nunca imaginou, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém. Eu vou me despedir de você que está assistindo, porque depois nós vamos também abençoar os irmãos aqui, mais uma vez. Deus abençoe você, e lembra-se, é um tempo de cura de alma. Deus é o teu médico, Ele é aquele que te cura, toma posse da cura, e Deus está caminhando você para um encontro com Ele. Shalom.